Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso Pai, o Deus grande, temível, aquele que tudo sabe, que tudo vê e que tudo pode. O Senhor está em todo lugar, inclusive, meu Deus, e neste momento, principalmente aqui conosco. Eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, pregar a Tua Palavra, fazer a Tua vontade, dar ao Senhor condições do Senhor operar, abençoar, do Senhor manifestar o Teu poder, do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor fazer a diferença. Eu peço, meu Deus, esteja conosco aqui, porque se o Senhor não estiver, não faz sentido estarmos aqui, virmos, não faz. Nós só estamos aqui, viemos por causa do Senhor, porque queremos ter comunhão, queremos relacionamento com o Senhor, queremos crescer e saber mais, aprender do Senhor que é manso e humilde. Queremos, meu Deus, pegar o Espírito do Senhor e libertarmos-nos pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, libertarmos-nos de nós mesmos, dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, aqueles que já carregamos, nem nossos são de outras pessoas, pessoas por quem nós fomos criados, ou por quem, meu Deus, nos liderou, com quem convivemos, do lugar, do ambiente. Nós queremos do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Queremos e pedimos para que o Senhor nos ajude a crescer, a avançar, meu Deus, no Senhor, avançar no conhecimento revelado, e não apenas no acúmulo de conteúdo, mas o conhecimento revelado da Tua Palavra. Esteja conosco, Senhor. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados, pelos erros, as falhas, aquilo que nós falamos, que pensamos, aquilo que nós fizemos, ou mesmo que deixamos de fazer, que tenha desagradado o Senhor, que esteja impedindo que a Tua obra, que o Teu poder se manifeste na nossa vida. Passa com Teu sangue sobre nós, Senhor, e nos ajuda, porque como o Senhor mesmo disse, sem o Senhor nós nada podemos fazer. E nós queremos a Tua ajuda, a Tua companhia, queremos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guie e que o Senhor, meu Deus, sempre nos proteja e nos abençoe. Eu oro e entrego esse culto nas Tuas mãos, peço que o Senhor use como instrumento Teu, ferramenta Tua, para nos abençoar, para fazer com que projetos, sonhos se tornem realidade e que cada um de nós sejamos recompensados, altamente recompensados pelo Senhor. É o que eu creio e assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29, primeiro. O que quero dizer é que o tempo é curto. Diga, o tempo é curto. Comparado a quê, gente? Comparado a quanto tempo? Comparado a quando? O tempo é curto, o tempo que você tem, o tempo que você pode agir, o tempo que há poder de decisão na vida da gente é curto. Perto da eternidade, é como se o Paulo tivesse, foi ele que falou aqui aos Coríntios, é como se ele tivesse sentado, olhando para pessoas que estão, no caso, na época dele, que estavam, mas hoje, que estão decidindo coisas importantes, motivados por coisas passageiras, banais, irrelevantes, insignificantes. E ele dizendo, o tempo é curto, o tempo que você tem poder de decisão é curto. O tempo que você pode, que cabe a você, que depende de você, o tempo que você define a tua eternidade é curto. E olha o que, olha como você está tratando esse tempo. Olha com o que você está envolvido nesse tempo. Olha atrás do que você está correndo. Atrás de quem que você está correndo. A gente tem que tomar muito cuidado para, sem perceber,
não estar vivendo aquela mesma situação do Geazi, quando ele foi correr atrás de alguma coisa do Naamã. E ele tirou todo o olhar dele, e isso é uma coisa, gente, a bispa ainda falou aqui esses dias, de alguém que falou com ela, e usou a expressão, o ano passado, ou tal época, quando eu orei, apesar de não estar acontecendo nada, né? Depois, e quando ela ouviu aquilo, sabendo como é a vida da pessoa, disse, nada. Você trata tanta coisa que Deus fez, faz e mantém na tua vida como nada. Então, vamos tirar o nada da tua vida para ver como é que ela fica. E é algo parecido com o que Paulo estava mostrando aqui. Porque olha como ele continua. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Para quem? Para nós. O que Paulo quis dizer? O que você está correndo atrás? Do teu casamento? Ou você está correndo atrás de casar, de encontrar alguém, para se relacionar com alguém? Ou que está ocupando a tua mente, o teu coração, é o teu casamento, é a pessoa com quem você se casou, e você, quando está bem, você se envolve com ela. Você se envolve com uma pessoa que você casou, com o teu marido, com a tua esposa, você vive aquilo, você não pensa em nada mais, e está ali, e vive o momento, e esquece de Deus, e deixa Deus só para quando precisar e tiver algum problema, mas igualmente quando não está bem, quando alguma coisa acontece diferente do que você esperava, você sofre, e aí vem, você chora, você sente, você se sente sozinho, abandonado, rejeitado, preterido. Os que choram, que vivam como se não chorasse, quer dizer, por que você está sofrendo? Por que você está sentindo? Por quem? Por quê? Pelo quê? Por qual situação da tua vida? Os que estão felizes, vivam como se não estivessem. Quer dizer, você está colocando a plenitude da tua vida em algo. Não sei, no dinheiro, no trabalho, no entretenimento, naquilo que te entretém, te diverte, te faz estar aí movido. Olha, agora está assim minha vida. A gente tem que ter atenção, sobretudo com o coração da gente. A Bíblia diz isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque às vezes você pode estar aqui ouvindo a palavra dentro da igreja, e está no meio desse movimento todo. Propósito, 7 semanas aí, com cada domingo encabeçando a nossa semana com jejum, com palavras como as que nós temos recebido, palavras que vêm para estruturar, fortalecer, para definir, palavras que vêm para confirmar ou para nos demover também de algum projeto que seja da carne, que não é para nós. Mas ainda assim, ou seja, no meio de tudo isso, você pode ainda estar, como eu disse do Geazi, correndo atrás de alguma coisa. Vivendo para alguém, ou vivendo para alguma coisa que não seja Deus. E aí por isso Paulo diz, o tempo é curto. Você conhece a palavra. Não pode ter algo que tenha mais valor para você, não pode ter uma área da tua vida, uma situação, uma pessoa que tenha mais valor para você do que o que você tem com Deus.
do que ter a cada dia. Não é ter de vez em quando, no momento da necessidade, mas ter a cada dia um relacionamento com Deus. De forma que você não fique bem, não esteja bem, quando você percebe que algo não o agrada. Quando você percebe que algo que você está vivendo, que você está pegando para você, não vem dele. Isso não vem de Deus, então não é para mim, eu não quero. Isso aqui não tem Deus, então nem vou. Mas quantos que já têm esse nível de sensibilidade para as coisas de Deus? Vamos falar dos sentimentos. Quantos que ainda têm uma sensibilidade com relação ao casamento? Eu falava ontem para alguém, no estacionamento. A gente tem que ter uma atenção maior, porque parece que domingo é o dia universal da briga de casal, principalmente dos crentes. Você percebe nitidamente aquele casal que chegou na igreja brigado de domingo. Sabe, que você percebe que aquele ambiente já no carro veio, um divergindo do outro, discutindo, talvez o marido cobrando a mulher porque ela atrasou aqueles 50 minutos, não 5, que falou que só ia experimentar uma roupa, experimentou todas as 20 e poucas que tem, atrasou, aí a pessoa chega, já não tem a vaga que queria no estacionamento, aí fala, cobra, às vezes por causa de algo da criança, talvez uma opinião, um assunto banal. Quantos que ainda o marido, a esposa, mexe tanto com a pessoa? Se o teu marido ou a tua esposa mexe mais com você do que Deus, isso não está certo. Porque tem gente que se não está bem com o marido ou com a esposa, a pessoa fica mal, nada na vida dela, nada no dia dela, nada que ela fale, nada que ela faça, o semblante dela, a postura dela, até a maneira corporal como ela fica ali, já evitando as demais pessoas, nada está bom. Aí eu pergunto, e onde está Deus nisso? Deus está dentro disso ou Deus está fora disso? Dentro ou fora, gente? Fora. Por que Deus não está dentro disso? Porque se Deus estivesse dentro, a pessoa quando percebesse, eu estou começando a viver algo no meu casamento, não vou alimentar isso, não vou falar nesse momento que essa pessoa não vai ouvir, ela vai retrucar, ela vai revidar, ela vai responder, ela vai ter uma atitude ruim, que vai alimentar ainda mais essa briga, essa discussão, esse problema. Não. Então aí vem o que Paulo disse, os que têm esposa, vivam como se não tivesse. Aí a esposa, marido, o que for. Então eu não vou discutir como um casado discute. Eu não vou entrar na pilha dessa pessoa como um casado entra. Eu vou viver aqui como se eu não fosse casado. Ou seja, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Então eu vou falar com Deus, eu vou me voltar para Deus, eu vou declarar em nome de Jesus, eu vou falar, eu vou aqui ter uma atitude que agrade a Deus, porque Deus vai cuidar do meu casamento. A mesma coisa tem que se aplicar em cada área da nossa vida. Você está vendo que quantas vezes que a gente está fazendo algo, está colocando a mente naquilo, está colocando força, está colocando a mão, o braço, está colocando dinheiro, está colocando tempo, está envolvendo gente, aquilo não vai. Porque aquilo tomou a tua vida. E a palavra está ficando em segundo lugar. A direção que Deus deu está ficando em segundo lugar. Aí a pessoa coloca as coisas no lugar delas. Então ela coloca Deus em primeiro lugar, ela ora, ela busca, ela dá a Deus o que Deus espera dela, a primícia, a prioridade, ela ora antes, ela medita na palavra, ela busca a Deus, ela adora a Deus, porque tudo que ela vai fazer, ela coloca a mente em Deus. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, mas eu quero que Deus me acompanhe, eu quero que Deus esteja comigo, eu quero agradá-lo agora, eu vou agradar a Deus no meu trabalho. O que a bispa falou a semana passada, quer comais, quer bebais, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Foi isso ou não foi? Quer dizer, como é que eu vou comer, beber, fazer alguma coisa, andar, caminhar, dirigir, trabalhar,
exercer a minha função no trabalho, ser o cidadão que eu devo ser, e com isso eu vou glorificar o nome de Deus, porque eu posso fazer isso pensando em Deus. Eu posso fazer isso segundo a vontade de Deus, dando o meu melhor naquilo em louvor ao Senhor, colocando a melhor face de mim. O que é a melhor face de mim? Aquela que coloca qualidade, aquela que tem empenho, aquela que não permite que a preguiça, que a negligência, que a indolência conduza as coisas, mas que vai, que age, que coloca força, mas que não é a força do braço. A força do braço é a cooperação, mas antes teve consagração, antes teve oração, e durante todo o tempo tem adoração. Como é que eu adoro a Deus, por exemplo, no meu trabalho? Não é eu colocar um louvor lá e ficar cantando enquanto eu trabalho, né? Ficar ali, Senhor, nosso Deus é soberano, Ele reina. Não. Eu adoro a Deus no meu trabalho quando eu estou colocando o melhor de mim. Quando eu uso a sabedoria que Deus me dá para colocar naquilo. Quando eu coloco toda a minha força, como disse o Salomão, aquilo que vier à tua mão para fazer, faz com toda a tua força. Eu não faço por fazer. Eu não faço porque depois alguém vai vir conferir. Eu faço já naquele momento para que Deus se agrade daquela minha atitude. Para que Ele olhe e veja alguém grato por estar ali, por ter um lugar, um trabalho, um ambiente, por ser bem-aventurado, de ser privilegiado, de estar podendo fazer algo que muita gente está querendo, sonhando, até pedindo e não tem. Aí eu peço para Deus direção, sabedoria, instrução, discernimento, força, condição, para fazer aquilo da melhor forma. E assim eu adoro a Deus. Aí se tem dificuldade, se aparece alguma situação que complica, se tem algo que vem para me distrair, aquilo não tem poder sobre mim. Porque eu dou o meu melhor pensando e dedicando-me a Deus. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. Elas não têm essa atitude. Elas não agem dessa maneira. Elas deixam as coisas se agravarem, ficarem de uma forma que não é boa, e aí elas buscam a Deus. Senhor, me ajuda agora que está dando tudo errado. Se elas começassem desde o começo, desde o início, pensando em Deus, e não tratando aquilo em que elas estão, o lugar que elas estão, a pessoa com quem elas estão, a obra, o trabalho como prioridade, mas que tivessem Deus como prioridade, Deus como Deus. Porque o que a gente vê é que tem gente que não tem Deus, o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Soberano, como Deus da vida dela. É como a bispa falou ontem ainda. Tem gente que se coloca como o próprio Deus. Ou coloca alguma coisa, um valor, um bem, uma pessoa, um lugar, ou às vezes um objeto. E tem casos que tem gente que trata um animal como Deus. E eu não falo, por exemplo, dos indianos que tem lá nas vacas, né, deuses, não. Eu falo gente que tem um animalzinho, que tem o seu animal de estimação, e aquilo é o Deus. A prioridade é aquilo. Aquela é a prioridade da pessoa, da vida, da casa dela. E aí cada um sabe e deve buscar do Espírito Santo. Será que na minha vida não tem algo que cabe nessa palavra do Paulo? Algo que está me consumindo, que está consumindo toda a minha atenção? E aí vai para Deus o que sobra dessa atenção?
que está consumindo todo o meu tempo, é igual alguém esses dias falou para mim, não, é porque todo o tempo que eu tenho que cuidar do meu familiar. Eu falei, se você tivesse priorizado a Deus, você não estaria gastando tanto tempo cuidando do seu familiar. Hoje você não tem opção, quando você tinha, você deu a Deus. Pensa aí agora na tua vida, o que é que você tem opção? O que eu quero dizer, você pode, como eu disse, o Paulo disse do poder de escolha das pessoas. Quando é que é o nosso poder de escolha, gente? Quando que é? Ontem, hoje ou vai ser amanhã? Quando? Hoje. Dá para voltar ontem? Meio-dia e 25, dá para voltar de ontem? Não. Dá para voltar meia-noite de ontem? Não dá. A gente não consegue voltar ao meio-dia de hoje. Porque você pode até se enganar, ir lá e atrasar o teu relógio. Mas vai ser só no teu relógio aquela hora. Você não vai conseguir trazer de volta o que aconteceu meio-dia. Não vai voltar as coisas. Então, o que eu tenho de oportunidade dessa palavra é hoje, agora, é daqui para frente. Como eu vou agir, como eu vou conduzir. O que é que eu vou fazer? Que decisão eu tomo agora? Então, vamos lá. Hoje eu tenho opção. Você que está aqui, você tem opção. E eu te provo isso com a sua presença na igreja. Você veio aqui porque quis, foi ou não foi? Foi ou não foi? Ou tem alguém lá fora com uma calibre 12 lá, apontou para você e disse assim, ou você vai, ou eu puxo o gatilho. Hã? Não, né? Você tem opção. E você fez opção por Deus. Eu quero ouvir a palavra. E eu quero que essa palavra abra a tua mente. Porque quanta coisa que você tem opção, igual essa. Espera aí, eu vou dar isso para Deus. Eu vou dar esse tempo para Deus. Eu vou dar essa atitude para Deus. Como é que eu dou uma atitude para Deus? Eu tenho na minha cabeça aqui de fazer algo que eu sei que está errado. Que não é bom. Mas que eu vou tirar vantagem nisso. Mas aí vem o Espírito Santo e, não faz isso não. Não age assim não. As coisas de Deus, quando a gente faz ofertas para Deus como essa, de você ter uma situação que você pode ter uma atitude, lesar alguém, prejudicar alguém, fisicamente, num negócio, na vida, teu cônjuge, tua família, e aí o Espírito Santo vem e diz assim, não faça isso. É igual quando uma pessoa vai trair. Todo mundo, antes de trair o marido, a esposa, é tocado. A pessoa pensa lá dentro dela, eu não devo fazer isso. Não é o que eu devo fazer. Se ela pega e ela é fiel, naquele momento ela é recompensada? Não. Naquele momento não acontece nada com ela. Mas ali ela que disse não para a carne dela, ela que disse não, eu estou vendo ali, quantas pessoas, né? O Paulo fala, você que furtava, não furte mais, você que lesava alguém, não lesa mais, você que mentia, não minta mais. Eu lembro de um rapaz que eu atendi, não foi nem aqui, foi na Celso Garcia, que ele, quando chegou na igreja, ele furtava. E um dia ele estava no culto, e ele, quando ficou em pé, por isso que a gente fala, fica atento com as suas coisas dentro da igreja. Ele ficou em pé, né, você fica em pé, a pessoa da frente tinha deixado, uma senhora deixou a bolsa, deixou a bolsa dela na cadeira, ela ficou em pé na frente da bolsa, certo? Então, está aqui, eu fico segurando no encosto da cadeira, certo? Aqui está a bolsa dela. Ele veio na igreja, foi tocado, veio a palavra. Quando ele ficou em pé assim, ele viu, a bolsa dela estava aberta, ele viu um maço de dinheiro dentro da bolsa dela. Se ele pega aquele dinheiro, ela não ia dar falta dele ali no culto. Ele podia terminar o culto, participar do culto, ir embora, ela não ia nem dar conta, só depois quando ela fosse usar o dinheiro. Ele disse que quando ele levantou, ele fez assim para fechar o olho, na hora ele falou, nossa, tão fácil, olha.
E ele foi para pegar, na hora bateu assim na consciência dele. Não faz isso. Para. E ainda assim ele pensou, não, mas aqui tem muito dinheiro. E tá, sabe, ele não precisava fazer nada como ele fazia na rua. E ele disse que naquele dia ele resistiu e não pegou. Pois ele saiu da igreja e apanhou. Ele estava devendo, não lembro o que para quem, na região ali do Brás, você sabe, né? Ali, Malandro, aquele povo ali, aquela região ali tem bastante, né? Todo lugar tem, né, gente? Mas ali parece que tem uma concentração maior ali, né? O pessoal passa ali. Alguém viu ele na calçada ali perto da igreja, viu ele, foi atrás dele, ele apanhou da pessoa. Na hora ele pensou, né? Aí, ó, se eu tivesse pego o dinheiro, tinha pagado. Não tinha apanhado, não tinha vivido isso. Depois voltou ele. Deu uns dias, aí, ó, tal, fui fazer o que é certo, a vontade de Deus. Ainda apanhei, passei vergonha, tal, né? Falei, então, mas é por motivos como esse que você está apanhando. Não é pelo que você fez hoje. O que você fez hoje, você vai colher. Mas é pelo que você fez antes, quando você também pensou, não devo fazer isso. Não devo agir assim. Você está apanhando hoje. Se você começar a plantar certo, você vai colher certo. Falei, sua vida só tem colheita ruim até aqui, porque você também, quando você tinha a direção de Deus, do Espírito Santo, ou ainda que na época não era o Espírito Santo, mas a sua consciência, o que você fazia? Passava por cima dela. Então eu digo para você, hoje pode ser que você chegue na tua casa decidido, não, eu vou ter uma boa atitude com o meu casamento, eu vou ter uma boa atitude na minha família, só que a gente se engana, a gente pensa, eu vou ter uma boa atitude e eu vou ter uma boa colheita. Está certo esse pensamento? Sim, mas não é hoje. Eu faço bem para você hoje, porque eu sei o que é bom. Não porque hoje você vai me dar algo em troca. Ou porque algum dia você vai me dar algo em troca. Mas quando a minha carne quer algo, e eu submeto a minha carne a agradar a Deus, aquilo foi para a minha conta. Qual conta que foi, gente? Do Bradesco, do Itaú, da Caixa? Qual conta que foi? A minha conta de recompensas. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, por ele é recompensado. Não é isso? Que aquele que se aproxima de Deus, por ele é galardoado. Então não é hoje, pode ser que tenha coisas que Deus, ele veja, ó, eu vou recompensar ele agora. Mas não pode ser para isso, tem que ser porque eu já sei, eu tenho crédito. Que crédito que eu tenho? Eu sei o que fazer. Eu tenho opção. E eu não sei se eu vou ter amanhã. Eu não sei se eu vou ter amanhã. Eu ainda disse para ele, eu falei assim, você apanhou, não apanhou? Ele disse sim. Eu falei, você podia ter morrido. Você podia ter morrido, de repente isso aí já foi um livramento. Ah, mas por que Deus então não me livrou de apanhar também? Eu falei, não, porque lá atrás, quando Ele falou para você não fazer o que você fez, que gerou isso, você fez. Você passou por cima da tua consciência. Você furtou alguém, roubou de alguém, mentiu para alguém, enganou alguém. Você sabia que não podia. Você teve algo com essa pessoa que não devia ter. Eu falei, fala para mim, quando você lidou com esse sujeito aí? Você não sabia que ele era de má índole? Sabia. Eu falei, por que você lidou com ele? Ah, porque eu não liguei. Eu falei, então, agora, hoje quando você podia ter roubado, hoje não, o dia que foi falar comigo, falei, o dia que você podia ter roubado essa senhora foi a mesma coisa. Eu falei, mas ali você plantou uma boa semente. Você teve uma boa atitude. Não tem como, a tua vida é hoje como ela tem que ser. Você quer mudança? Começa a mudar. Porque você tem uma boa atitude hoje, daqui a pouco você vai ter uma boa colheita para colher. Você tem uma boa palavra, você tem uma boa ação, você tem uma postura correta, daqui a pouco você vai estar colhendo isso. Mas por que tem gente que mesmo na igreja não tem uma vida abençoada? Porque ouve a palavra como nós todos estamos ouvindo agora, sabe, recebe de Deus o que deve fazer, mas passa por cima, não se submete à palavra, porque aquele pensamento diabólico, não, amanhã eu faço, não, daqui um tempo eu mudo,
Não, depois eu vejo isso. Depois eu vou fazer o que Deus quer. Você não tem um depois. É como Paulo disse, o tempo, e o que quero dizer é que o tempo é curto. O que é que hoje toma, conduz, move a sua vida? Você tem que se fazer essa pergunta e se dar essa resposta. O que é que a palavra está falando comigo que eu não devo mais deixar puxar a minha vida? Ser a locomotiva da minha vida, encabeçar a minha vida. Mas que eu devo agora tirar a minha cabeça, tirar o meu foco, tirar a energia, o tempo que eu gasto com isso como prioridade. E dar condições a Deus. Ouvir mesmo. E ouvir a palavra de Deus é obedecê-la. Porque senão o que você faz, quando você está dentro de um culto e escuta a palavra, é apenas isso, escutar. É mais um barulho. Como tem gente que faz. Hoje você tem uma semente. A palavra te dá uma semente. Você pega essa semente, você pode plantá-la. Você pode começar uma nova semeadura. Ou você pode estar aí já de ideia, pensando, estar tentado a fazer algo. Não, eu estou com vontade de fazer isso. Não, a minha vida mesmo, ela é tomada pelo meu casamento, pelo meu cônjuge, pelo meu namorado ou namorada, o que ele pensa, como ele me trata. Não. Tira isso de ser o Deus da sua vida, o foco da sua vida, o dinheiro, o trabalho, uma obra, uma atitude que não é boa. Que a palavra, eu não estou dizendo literalmente, mas você está entendendo comigo, o que a palavra está falando é isso, é sobre isso. E começa a dar a Deus esse tempo, essa atitude, essa obra, essa postura. Não vou mais fazer como eu faço. Eu vou fazer como Deus está me falando. Eu vou fazer agora primeiro para Deus. Eu sempre falo essa palavra, que a viúva de Sarepta, ela trouxe sustento, ela trouxe vida, ela trouxe solução no tempo de crise para a vida dela, porque ela ouviu e obedeceu à direção que o homem de Deus, que o Elias deu a ela, quando ele disse assim, faz como você ia fazer, mas faça primeiro para mim. Quando ela obedeceu a palavra do Elias, ela estava obedecendo ao Deus de Elias. Porque o Elias não falou aquilo para aquela mulher da carne. Ele falou para ela aquilo, e aquilo foi um teste para ela. Todos nós somos testados. Você está ouvindo essa palavra agora, e daqui a pouco, ou mesmo dentro aqui agora do culto da igreja, você já tem aquele pensamento, eu tenho que fazer tal coisa, vou lidar, encontrar com tal pessoa, vou estar em tal lugar. Coloca Deus à frente disso. Talvez você está aí com o coração palpitando por alguém, um sentimento, algo que te magoou, te entristeceu, que fez você se sentir mal, e Deus está dizendo, tira o teu coração disso. Tira desse abalo, tira desse sentimento, dessa dor, desse sofrimento. Os que choram, vivam como se não chorassem. Os que estão felizes, vivam como se não vivessem. Ou seja, você deposita a tua alegria, ou a motivação da tua alegria em alguém, em alguma coisa, tira, não, viva como se você não fosse feliz. O que quer dizer, viva como se você precisasse de Deus em todo o tempo, todos os dias. E é isso mesmo. A gente tem que viver numa dependência completa, absoluta de Deus. Eu preciso do Senhor. O que você está fazendo aqui agora, se você não tiver com a mente e o coração nisso, na palavra, e às vezes, em alguns casos,
contrariado já e se forçando, não, mas eu não concordo com isso, não é o que eu queria ouvir, não é o que eu vim para ouvir, mas eu vou fazer, eu vou dar a Deus, eu vou me dedicar, eu vou me colocar nisso, eu vou viver agora como se eu não fosse casado, como se eu não tivesse isso, como se eu não vivesse aquilo, como se eu não estivesse em tal lugar, porque essa é a vontade de Deus. Deus, Ele tem falado conosco e tem requerido mudanças. Não é mudança, é mudanças. Que atitudes mudem. Que comportamentos mudem. Para que também, como eu disse para você muda hoje a semeadura, vai ser diferente a sua colheita. Então tem coisa que é para você viver como se não fosse, tivesse, como se não estivesse em determinado lugar, e viver para Deus, estar em Deus, fazer para Deus, pensar em Deus e se submeter a Ele em tudo. Para que até aquilo que você não correr, que você chegue, que o que você não trabalhar para ter, que você receba, que o que você não pedir, você receba de Deus, por quê? Por estar na posição e na condição que agrada a Ele. Pegue o seu propósito e coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, as mãos no seu coração. O que é que Deus está requerendo de cada um aqui, que você já sabe? E que pode e deve mudar a partir de agora. Que deve mudar a partir de agora já. Senhor, isso aqui vai ser assim a partir de agora. Não vai mais tomar a minha vida. Essa pessoa, esse lugar, essa situação, isso aqui não vai tomar a minha vida, não vai mais. Me dominar. Não vai mais me afastar do Senhor. Não vai mais ocupar a minha mente, eu vou ficar pensando só nisso, não. Eu me volto para o Senhor. Eu vou priorizar o Senhor. Essa é a oração que Deus quer ouvir de cada um. Nenhum de nós tem tempo para viver outra vida, diferente da que o Senhor está nos falando. Para fazer outra opção. Eu vou fazer desse jeito. Não, não, não. A palavra exige. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu diria, obedeça. Pede ajuda para Deus, Senhor. Eu até, quantos que ouvem a palavra e até começam, tem aquela atitude de, eu vou sair desse lugar que eu me encontro espiritualmente, eu vou me dedicar mais, eu vou me envolver mais com coisas espirituais, ler a Bíblia, fazer orações a Deus, não vou mais me envolver com coisas que eu sei, não vou mais falar palavras torpes, não vou mais ver, procurar, olhar, buscar coisas que são totalmente desnecessárias, dispensáveis. A pessoa até pensa, começa, mas ela não continua, ela não segue naquele caminho que agrada a Deus. Ela não dá continuidade àquilo. Ela não se entrega a Deus para que Ele conduza a vida dela.
é apenas questão de momento. Aí passa aquele momento, ela mantém a mesma obra, ela age do mesmo jeito. Ela faz da mesma forma. Ela não se rende à palavra. Você não pode estar aqui apenas por um interesse, porque tem algo muito maior do que esse interesse, seja ele emprego, dinheiro, pagar as dívidas, solucionar uma situação do momento, uma situação pontual. Tem um reino esperando por você, o reino de Deus. Tem uma vida eterna. Para conduzir a sua vida. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem derramado sobre nós o Teu amor, nos dado direção. O Senhor tem usado a Tua palavra para falar conosco. O Senhor tem, meu Pai, nos dirigido para a direção que quer de nós. E sempre a direção do Senhor é a melhor direção que há. Não há outro caminho, só há um, o Senhor. Não há outra opção, meu Deus, mas só tem uma, que é o Senhor. E eu peço, meu Pai, que aqueles que ainda não viram, aqueles que não estão conseguindo, até escutam o som, escutam a pregação, mas não a recebem como mensagem do Senhor. Não a recebem como a mensagem, a direção que vem do alto, que vem do céu, que vem do Senhor. E às vezes tem gente que ouve uma coisa, mas corre atrás de outra. Que ouve algo do Senhor, meu Deus, mas continua fazendo do seu jeito. Continua agindo e reagindo da sua forma, da sua maneira. E assim não dá ao Senhor condições do Senhor operar, do Senhor cuidar, do Senhor abençoar. Eu peço, meu Deus, toca cada coração, faz com que cada um tenha a consciência do que o Senhor fala, que não viva, que não ande, que não esteja na mentira, mas que viva a verdade do Senhor. Que viva a verdade, que esteja na verdade, e que desfrute, meu Deus, da verdade. Eu peço que o Senhor venha ajudar cada um, a começar por mim, porque se o Senhor mesmo diz que sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma, então ajuda a ver o que não foi visto, a entender o que não foi entendido, a caminharmos em submissão. Eu peço que o Senhor ajude a cada um de nós aqui a vivermos, a agirmos, a andarmos, a decidirmos coisas, meu Deus, debaixo da Tua palavra, em submissão ao Senhor, e não repetindo escolhas, atitudes e decisões como já fizemos antes. Nos ajuda, Senhor. Eu oro para cada um aqui ser tocado pelo Espírito Santo, quebrantado pela palavra, não continuar, meu Deus, vivendo a mesma coisa, a mesma vida, não sair daqui, ou já estar de ideia de fazer a mesma coisa, e depois, meu Deus, viver os mesmos resultados, plantar a mesma semente, depois colher as mesmas as colheitas. Senhor, dá visão, ajuda essa pessoa a ter visão, a ver o que ela não estava vendo, a se libertar, meu Deus, desse domínio do diabo sobre a carne, sobre a vida, e a ter uma vida com o Senhor. Eu peço, fortaleça cada um, e ore você agora, pedindo para Deus te fortalecer, para que você não seja a pessoa que ouviu apenas a palavra, mas a pessoa que aqui dentro já está tomando decisões,
que agora mesmo já está, não, eu vou fazer assim, Deus vai me ajudar. Fala, ora, Deus vai me ajudar nisso aqui. Eu vou dar esse passo, eu vou dizer não para isso. Eu não vou repetir mais essa atitude. Eu não vou ter essa postura. Eu não vou fazer desse jeito. Eu vou fazer da vontade de Deus. Eu vou fazer da maneira que é a vontade de Deus. Senhor, ajuda essa pessoa a fazer, a cumprir, a obedecer a Tua vontade. Eu oro para que cada um receba do Espírito Santo esse poder, essa autoridade, essa unção, para não repetir os mesmos erros, mas para fazer, meu Deus, segundo o entendimento que o Senhor dá, segundo a direção da Tua palavra. Eu sei que isso vem sobre nós como uma força para rompermos e para agirmos, meu Deus, na direção do Senhor. E eu oro para que cada um receba essa força, esse poder, essa unção. Eu oro, meu Deus, por cada projeto de conquista. Eu peço ao Senhor que cada oração que seja respondida, apresenta ao Senhor os seus projetos. Nós estamos nessa fé e temos orado e declarado que cada projeto de conquista, que cada sonho que nós temos e que temos apresentado e colocado diante do Senhor, que seja realizado. Deus pode fazer, Deus tem poder, ainda mais com a postura certa, com a atitude de adoração, com a conduta que agrada a Deus. Deus pode tirar de onde estiver e colocar nas tuas mãos. Deus pode arrancar de um lugar e plantar na tua vida essa situação, essa porta, essa condição, essa bênção, mudar as circunstâncias dessa pessoa, para que você veja uma mudança da água para o vinho. Senhor, eu oro agora e te apresento cada projeto de conquista do teu povo. Eu consagro ao Senhor cada projeto. Eu consagro, meu Deus, cada área da vida dessa pessoa que ela não aceita, que ela não se conforma, que ela não se submete a viver, meu Deus, como está, que ela não, meu Pai, ela não concorda com derrota, meu Deus, com vergonha, com humilhação, com algo, meu Deus, que não tem a tua marca. E eu oro para que tenha a bênção, para que tenha, meu Deus, unção, para que tenha a marca do Senhor em cada área, na saúde, que ela tenha, meu Deus, vida, qualidade de vida, plenitude, que ela tenha, meu Deus, saúde para fazer, para ir, para voltar, para trabalhar, meu Deus, para realizar tudo aquilo que tem vindo às mãos dela. Que o Senhor, meu Pai, salve a família. Nós temos apresentado ao Senhor a nossa família, e eu oro para que cada membro da nossa casa, da nossa família que ainda não está salvo, que seja tocado pelo Senhor e que tenha o coração trocado, para que haja salvação em toda a nossa casa, em nome de Jesus. Eu oro pela vida financeira, Senhor. Hoje é o dia que nós apresentamos ao Senhor, e a tua palavra diz que se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Nós queremos, Senhor, e nós não só queremos, como estamos aqui ouvindo, crendo, recebendo e praticando a tua palavra. E eu declaro, Senhor, que portas sejam abertas, que oportunidades sejam aproveitadas. Eu oro, meu Deus, para que o salário dessa pessoa seja aumentado, para que o Senhor coloque algo grande, poderoso nas mãos dela, para que essa dívida seja paga, para que esse dinheiro, meu Deus, seja restituído, para que essa empresa seja aberta, para que esse projeto que ela tem, meu Deus, profissional, esse projeto empresarial, para que essa, meu Deus, essa arquitetura que o Senhor deu na mente dela, e que ela sonha, e ela não só sonha, mas ela tem orado, pedido, clamado, declarado, ela escreveu, ela desenhou, e ela tem dado ao Senhor condições. Eu concordo com essa realização, e declaro que o Senhor venha fazer na vida dela, colocar nas mãos dela, que o Senhor tire de onde estiver, e que o Senhor coloque e plante na vida dela, para que na vida dela venha florescer e frutificar. Meu Deus, abençoa o teu povo, dá vitória em cada luta que nós temos lutado, e nós temos lutado espiritualmente, nós temos lutado como a tua palavra diz, como Josué lutava, na obediência,
na dependência do Senhor. E eu declaro vitória, meu Deus. Dê vitória hoje. Dê ao teu povo, Senhor, definições hoje, para que cada um saiba, veja e que por intermédio da vida dessa pessoa seja vista a glória do Senhor, e saibam e digam: o Senhor é Deus, Ele abençoa essa pessoa. Eu tomo posse e eu concordo, meu Deus, e eu ligo cada oração, cada realização, cada materialização de sonhos, de projetos aqui na terra, para que cada um seja ligado nos céus. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.